Esse vídeo será dividido em duas partes. Recomendamos que antes de prosseguir nesse vídeo, você assista a parte 1. Apesar de estar com o coração apertado por ter que deixar os filhos no Brasil, Dom Pedro I sabia que Dona Mariana Carlota possuía qualidades inquestionáveis. Era uma perfeita mãe, zelosa, preocupada, gentil e carinhosa. Tudo isso deixava o pai mais tranquilo. Além disso, as crianças seriam tuteladas por ninguém mais que José Bonifácio de Andrada e Silva. Se você quiser saber quem foi o sábio Andrada, então assista ao vídeo sobre o patriarca. No dia 9 de abril de 1831, seria feita uma grande festa no Paço Imperial em aclamação de Dom Pedro II como imperador do Brasil. Na época, o menino contava com 5 anos. O príncipe, que vivia recluso em companhia de suas irmãs princesas e dada dama, se deparou com os arredores do palácio cercado por uma multidão que gritava: "Viva Dom Pedro II!" A pobre criança, que não entendia quase nada naquele momento, começou a chorar desesperadamente. Da dama, vendo quanto Pedrinho chorava, o pegou no colo e pedia para que o menino acenasse para o povo, que gritava histericamente à sua volta. Depois de tamanho trauma, ainda na noite daquele dia, surgiram rumores que alguém tentaria sequestrar o novo imperador. Dona Mariana entrou em ação mais uma vez, ordenando que as crianças fossem dormir juntas, enquanto ela e outras damas ficariam a noite em claro atentas, com os guardas imperiais nas portas. Depois que foi morar na Europa, o pai, agora Duque de Bragança, Dom Pedro, continuou demonstrando bastante preocupação com seus filhos no Brasil. Dona Mariana, percebendo isso, passou a trocar cartas com frequência, contando tudo sobre a saúde e bem-estar dos filhos que ficaram no Brasil. Em outubro de 1831, ela escreveu ao Duque de Bragança: "O imperador, assim como as 3 princesas, tem gozado sempre perfeitíssima saúde. O imperador, esse menino raro em tudo, está adiantadíssimo. Está lendo português quase corretamente. Lê também inglês e vai agora ler francês. Principiando a dar lições regulares com Monsenhor Boré. Faz-lhe os cadernos de palavras. Pergunta-lhe sem estudar, responde-lhe a todas. Está aprendendo gramática. Isto sem ter ainda 6 anos. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. No Palácio de São Cristóvão, aconteciam muitas desavenças entre os mordomos, tutores, damas de companhias e aias das pequenas princesas e do imperadorzinho. José Bonifácio era o tutor de Dom Pedro II e queria mandar mais nele do que a aia Dona Mariana. Dessa forma, o palácio se dividiu entre os apoiadores de Dona Mariana e os apoiadores de José Bonifácio. Ao lado de Dona Mariana estava sua filha, chamada Maria Antônia, que era a aia da princesa Francisca. Ao lado de José Bonifácio estava a condessa de Itapajipe e uma antiga dama de companhia da imperatriz Amélia. Após muitos desentendimentos sobre a forma correta de educar os príncipes e administrar o palácio, Dona Mariana Carlota e Maria Antônia foram demitidas por José Bonifácio. Tal medida afetou Dom Pedro II, que via da dama como uma segunda mãe depois de Dona Amélia. Ana Romana de Aragão Calmon, a condessa de Itapajipe, foi colocada no lugar de Dona Mariana. Em 1832, José Bonifácio, após muitas intrigas, foi destituído de seu cargo de tutor do imperador. Em seu lugar, foi colocado o Marquês de Itanhaém, e Dona Mariana foi chamada de volta para ocupar seu cargo como aia. Sobre a demissão de José Bonifácio, existe uma carta escrita por Aureliano Coutinho enviada da dama. "Parabéns, minha senhora. Custou, mas demos com um colosso em terra. Seria bom que Vossa Excelência viesse hoje, pois vamos falar ao novo tutor para chamar a Vossa Excelência para o paço, porque convém muito que ao pé do monarca esteja pessoa sua amiga e de minha confiança."
A princesinha Paula Mariana sempre possuía uma saúde frágil e ficava doente constantemente. Infelizmente, ela acabou falecendo aos 9 anos de idade no dia 16 de janeiro de 1833, no colo de Dona Mariana. O antigo imperador que estava na Europa ficou arrasado com a morte da princesinha. Dona Mariana controlava com quem Dom Pedro II poderia ter amizade. Dentre uma das crianças que o monarca poderia brincar, estava o filho do desembargador, chamado Luís, que era vizinho da chácara de Dona Mariana no Engenho Novo. Em 1838, o príncipe de Joinville, que esteve no Brasil, escreveu algumas impressões que teve sobre da dama. Tinha no quarto do Palácio de São Cristóvão um regimento de senhoras, e na frente delas, uma velha rabugenta, que era a governanta delas, Dona Mariana Carlota de Verna Magalhães. No palácio, a aia e o mordomo Paulo Barbosa se juntaram como uma liga para administrar a vida das crianças e suas rotinas. Os anos passaram. O príncipe cresceu e precisou assumir o governo. Era necessário arranjar um bom casamento para o imperador Dom Pedro II, que contava com 17 anos. Foi enviado um belo retrato de apresentação da princesa Teresa Cristina do Reino das Duas Sicílias. O jovem imperador achou a moça belíssima e aceitou casar-se por procuração. A imperatriz Teresa Cristina desembarcou no Brasil no dia 3 de setembro de 1843. Assim que Dom Pedro II viu sua esposa, ele ficou desapontado. Ao voltar para o palácio, correu para o colo de sua aia e, chorando, disse: "Enganaram-me da dama." Ao que Dona Mariana respondeu: "Cumpra o seu dever." Depois que Dom Pedro II se casou, ela foi nomeada dama de companhia principal da imperatriz Teresa Cristina. Após o casamento da princesa Januária em 1844, última filha solteira de Dom Pedro I e Dona Leopoldina, a da dama foi dispensada de seu trabalho como aia após 19 anos de dedicação. O imperador Dom Pedro II deu à sua preceptora, em forma de gratidão a todos os serviços prestados e amor dedicado, o título de Condessa de Belmonte. Quando a imperatriz Teresa Cristina deu à luz a princesa Leopoldina, que recebeu esse nome em homenagem à avó, o imperador Dom Pedro II convidou Dona Mariana para ser a madrinha da princesa. Dona Mariana, a da dama, aia, preceptora e segunda mãe de Dom Pedro II, faleceu no dia 17 de outubro de 1855, vítima de cólera aos 76 anos. Após a morte da dama, o mordomo questionou o imperador Dom Pedro II se deveriam ser feitas honras fúnebres, ao que o imperador respondeu: "Nem se pergunta."